Até o século III, a Igreja de Cristo está crescendo de forma plena e verdadeira. Mas no século IV, no ano de 313, acontece algo. Constantino era imperador de Roma e em uma de suas batalhas ele tem uma visão, onde Cristo dá a ele a vitória sobre o outro imperador Magêncio. Ele ganha a batalha e por conta desse episódio, ele decreta a religião oficial chamada cristianismo. E foi nesse período que a igreja começa a perder a sua forma, pois ele junta Estado e igreja, tornando-se chefe do Estado e chefe da igreja. Nessa época, começa a entrar o paganismo e culturas greco-romanas dentro da Igreja de Cristo. Como é que é, meu irmão? Como é que é? Como é que é? Nessa época, começa a entrar o paganismo e culturas greco-romanas dentro da Igreja de Cristo. Oh my God! Boa noite, hoje eu vou fazer um vídeo a respeito das acusações feitas contra a Igreja Católica. Sobre essa primeira acusação a respeito de Constantino e a Igreja de Cristo, creio eu que eu já respondi no vídeo passado. Porém, para reforçar, iremos ler Mateus 16:18, que diz: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Lucas, ele está falando da Igreja Católica, e não da Igreja de Cristo. E a Igreja Católica não é de Cristo. Mesmo que isso fosse verdade, coisa que não é, veja que o autor do vídeo disse Igreja de Cristo. Ou seja, todos os cristãos em comunhão com a doutrina apostólica. Ele não disse, uma parte dos cristãos se corromperam e seguiram Constantino. Não, ele falou toda a Igreja de Cristo. Vamos para o próximo tópico. O Papado Romano. Em 607, o imperador Focas, bispo de Roma, se declara bispo universal. E então ele dá início a uma das maiores heresias da igreja, o Papado Romano. Bom, sobre este tema, eu também tenho um vídeo no canal. Porém, eu irei responder esta acusação de forma rápida, usando dois textos da Bíblia e um da patrística. Começando pelo texto bíblico, em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aqui claramente Jesus dá uma missão a São Pedro, e essa missão é fortalecer a fé dos demais apóstolos. Isto é, manter os demais apóstolos na fé. E isso vai ficar claro no próximo texto que irei ler. O próximo texto se encontra em João 21, versículo 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito uma terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Aqui nesses textos, claramente nós vemos a estrutura do papado, que nada mais é do que um bispo-chefe que mantém a unidade da igreja. Agora que nós já vimos os textos bíblicos, iremos para a patrística. Mais especificamente no livro Contra as Heresias de Irineu de Lyon. Mas quem é Irineu de Lyon na fila do pão? Essa é uma boa pergunta, meu caro, cuja tal eu irei responder agora. Irineu nasceu em 130 em Esmirna e morreu em 202 em Lyon, na França, onde se tornou bispo. Na juventude, Irineu era discípulo de Policarpo, que foi martirizado em 155, e este foi discípulo do apóstolo São João Evangelista.
Ou seja, Irineu era discípulo de São João. Creio eu que isso dá uma grande credibilidade aos seus escritos. Agora partirei para a citação. Preste atenção de como Irineu se refere à Igreja de Roma. Abre aspas. Mas, visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a Igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, e, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos, refutaremos todos os que de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, a Igreja de Roma, por causa de sua origem mais excelente. Toda a Igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a Igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que vira os apóstolos e tivera relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instituídos pelos apóstolos. No pontificado de Clemente surgiram divergências graves entre os irmãos de Coríntio. Então, a Igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tempo tinham recebido dos apóstolos, isso é, a fé num único Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, plasmou o homem e provocou o dilúvio, chamou Abraão, fez sair o povo do Egito, conversou com Moisés, deu a economia da lei, enviou os profetas, preparou o fogo para o diabo e seus anjos. Com base nesses textos, percebemos que o conceito do papado romano sempre existiu na história do cristianismo, desde o primeiro século. Logo, a ideia de que o papado romano só veio a existir em 607 com o imperador Focas é mentirosa. Veja agora alguma das evoluções dessas heresias até a época de Lutero, época esta que Deus deu um basta e se fez necessário uma reforma para uma igreja que tinha perdido a sua forma. O quê? No ano de 300 iniciou a oração pelos mortos e no mesmo ano iniciou também o fazer o sinal da cruz. No ano de 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. Para quem não sabe, o purgatório é um termo intermediário entre o céu e o inferno. É um lugar aonde a alma vai para saber se ela vai para o céu ou para o inferno. Ela precisa ficar purgando ali os seus pecados. Isto é, quando você morre, sua alma não vai para o céu e nem para o inferno. Ela vai para o purgatório. E dependendo do que fizerem aqui na terra por essas pessoas, orações, missas ou pagamentos de indulgências, essa alma vai para o céu. Mas se não for feito nada por ela, ela vai para o inferno. Primeiro eu vou falar sobre o sinal da cruz, já que os conceitos rezar pelos mortos e purgatório estão interligados. Eu simplesmente não entendo qual é o problema do sinal da cruz e por que ele é demonizado pelos protestantes. Porém, eu darei o benefício da dúvida. Aliás, não deve ser à toa que os protestantes odeiam esse gesto católico. Para isso eu irei em um site de formação católica e verei qual é o real significado de realizar o sinal da cruz e veremos se é algo profano. Abre aspas. Quando traçamos o sinal da cruz sobre nosso corpo, estamos afirmando
pelo menos 3 verdades fundamentais da nossa fé. Deus, que é uno e trino, a encarnação de Jesus e sua morte na cruz. Quando dizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, neste momento professamos a fé na Santíssima Trindade. O sinal da cruz que fazemos, que começa na cabeça, depois desce para o estômago, logo em seguida elevada a mão para o ombro direito, depois seguida também para o esquerdo, indica 2 realidades. A primeira, quando fazemos o gesto, a começar na cabeça e descendo ao estômago, estamos declarando nossa fé na encarnação de Jesus por meio do ventre de Maria Santíssima. Essa é a primeira realidade que o sinal da cruz simboliza. A segunda realidade é que este mesmo sinal, se você observar, é feito em forma de cruz no nosso corpo. Assinala a marca de Cristo naquele que vai lhe pertencer, e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou na sua cruz. Concluindo, o sinal da cruz é um símbolo pelo qual se professa a crença na Santíssima Trindade, na encarnação do Verbo e na sua missão salvífica. Agora eu pergunto, onde está a parte herege, profana deste símbolo? Fica aí essa pergunta jogada no ar para os protestantes responderem. A respeito do purgatório, eu não sei de onde esse povo tira essas informações, porque isso que foi dito não tem nada a ver com a doutrina pregada pela Igreja Católica. E eles nem devem se preocupar, até porque o público deles nem sequer vão buscar as informações a respeito do tema. Primeiro eu vou derrubar esse espantalho, essa falsa imagem que esse cara criou a respeito do purgatório. Aí sim eu poderia falar se existe evidências do purgatório na Bíblia e nos primeiros séculos do cristianismo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, diz: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. A tradição da Igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. Agora o Catecismo vai citar Gregório Magno e ele, por sua vez, vai citar Mateus 12:31. Abre aspas. Com relação a certas faltas leves, é necessário crer que, antes do juízo, existe um fogo purificador, como afirma aquele que é a verdade, ao dizer que, se alguém pronunciou uma blasfêmia contra o Espírito Santo, essa pessoa não será perdoada nem neste século, nem no futuro. Por essa frase, podemos entender que algumas faltas podem ser perdoadas neste século, mas outras no século futuro. 1032. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura. Abre aspas. Por isso, pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico para que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Vimos que o Catecismo citou 2 textos da Escritura, mostrando assim que a ideia do purgatório sempre esteve com a Igreja, desde os primórdios. Agora vamos para a Bíblia, começando pelo segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 43 ao 46. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para os mortos, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Esse texto fala claramente de um estado de purificação depois da morte,
Porém, para não dar briga, iremos ver outros textos. No capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, versículo 25 e 26 diz: Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Veja que nesse texto, Jesus deixa claro que tem a possibilidade de liberdade dessa prisão. Ou seja, ele não pode estar se referindo ao inferno. Até porque a alma que vai para o inferno não sairá de lá. Como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Um outro texto que evidencia a existência do purgatório e que tem sim como ajudar as almas que estão lá, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15. Esse capítulo é especialmente sobre a ressurreição, como vemos no versículo 12. Porém, o versículo que eu vou ler é o 29 e o 30. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também toda hora em perigo. Para mim aqui já é um checkmate. Claramente Paulo falando que alguém está fazendo algo por um morto. Para mim aqui já deu um basta. Porém, irei para a tradição. Vamos começar com o Didaquê. Eu vou deixar algumas informações básicas sobre o Didaquê aí na descrição. O Didaquê diz: Ao fazerdes as vossas comemorações, reuni-vos, lede as Sagradas Escrituras, tanto em vossas assembleias quanto nos cemitérios. O pão duro que o pão tiver purificado e que a invocação tiver santificado, oferecei-o orando pelos mortos. Agora eu vou citar Tertuliano, que diz: A esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério, e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágio todos os dias aniversários de sua morte. É um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados os seus pecados. E para encerrar, irei citar São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Abre aspas. Levemos-lhe socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelos sacrifícios de seu pai, por que duvidar que nossas oferendas em favor dos mortos lhes leva alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. Os apóstolos instituíram a oração pelos mortos, e essa lhe presta grande auxílio e real utilidade. Pronto, agora vamos para o próximo assunto. No ano de 320, se institui a confecção e o uso de velas de cera, sendo acesas em momentos de culto. Oh my God!